Nos momentos altos, as pessoas conhecem quem você é, e nos momentos baixos, você conhece quem são as pessoas. E a grande feature do WhatsApp, na verdade, não é o aplicativo. São as pessoas que estão lá. A experiência é tão ou mais importante que o produto e que o preço no mundo digital. É uma honra estar aqui hoje com Roberto Oliveira, CEO da Blip. Obrigado, Roberto, por ter vindo ao Sunday Drops Podcast. Cara, prazerão estar aqui, Lucas. Te falei, né? Assisti o episódio com o Rafa, achei maravilhoso. Super feliz de ter sido convidado também. Pô, eu fiquei honrado de saber que você ouviu o episódio com o Rafa. E, Roberto, pensando sobre esse episódio, eu fiquei pensando qual nome eu vou dar, né? E eu pensei muito em Caçando Tendências com Roberto Oliveira, porque você é uma pessoa que está sempre à frente do tempo. Então, em 1997, você criou uma loja de celular, Takefone. Você depois desenvolveu uma empresa na área de ringtones, antes de ringtones estar na moda, e vendeu para um grupo japonês, a gente vai falar um pouco disso. Depois você começou a trabalhar com a comunicação em texto via WhatsApp, antes do WhatsApp se tornar o que o WhatsApp é hoje. Verdade. E tem um tempo que você vem falando de AI e sempre parece que você está um passo à frente, né? Como é que você e seus sócios antecipam as tendências? Cara, essa pergunta é interessante. Eu acho que a coisa mais importante, na verdade, é estar na rua. Eu gasto, acho que mais de 50% do meu tempo visitando clientes, indo em eventos. Eu converso muito com a turma das Big Techs também, né? Hoje, graças a Deus, acho que uma coisa que a gente conseguiu fazer, que é difícil de conseguir, porque é você conseguir conquistar a atenção, né, de empresas tipo a Meta, tipo Google, tipo Microsoft, Apple, então nem se fala, né? E eu acho que essa presença, você começa a captar muita informação. E eu acho que tem a ver um pouco também com o meu perfil acadêmico e de empreendedor, porque eu sou engenheiro, já fui desenvolvedor de software, na verdade, eu fiz curso técnico de eletrônica, depois eu fiz engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações, depois eu fiz uma pós-graduação em finanças e estudei contabilidade. Então eu consigo, assim, ser generalista, entendeu? E no fundo eu acho assim, cara, tudo que acontece no mercado, tem uma frase que eu gosto muito, do Kevin Kelly, que ele fala o seguinte: Innovation is much more about elegant integration than new invention. Então eu acho assim que o que a gente consegue fazer bem é conseguir captar várias coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e na minha cabeça montar o quebra-cabeça. Como que essas coisas vão se encaixar. E a maioria das coisas que aconteceu com a gente foi muito nessa linha. A gente foi tendo essas percepções das coisas. E essa última agora, né, que é a do contato inteligente do WhatsApp, a gente tem até um pitch que a gente usa falando de 4 mega tendências, que foram as tendências que a gente viu e que a gente falou assim, cara, então vamos fazer essa plataforma desse jeito, com essa arquitetura. E tá funcionando, cara, tá dando super certo. Que legal. Esse seu lado acadêmico, quando eu fui pesquisar um pouco da sua história, dá pra ver que educação é muito importante pra você, né? Eu acho que naquele evento que a gente se encontrou, você mencionou um curso, salvo engano, de filosofia que você fez na Itália, com a Ingrid até. É. E depois pesquisando sua história, eu descobri que seu pai foi acadêmico. Ele trabalhou com deep tech companies, alguma coisa nesse gênero. Ele foi pesquisador a vida inteira. Ele trabalhou no INPE. No INPE, exato. Que é a NASA brasileira, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Você acha que o seu lado acadêmico vem um pouco desse exemplo?
Com certeza vem essa cultura de estudar, né? De gostar de ler e ser engenheiro também, né? Eu acho que meu pai é engenheiro eletricista também, então eu acabei meio que sendo influenciado por ele. E a engenharia elétrica ela é interessante, cara, porque no curso de engenharia elétrica você tem que desenvolver uma capacidade de abstração muito grande, porque você trabalha com campos magnéticos, né? Que você não enxerga, você tem que imaginar. Então, acho que tem um pouco disso, sim, com certeza. Tem um lado de arquitetura de sistemas, como se constrói, mas tem um ponto que é a gente recebe sinais o tempo todo, né? Do mercado, das pessoas, de viagens, de cursos. Mas tem uma diferença brusca entre ver os sinais e entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Você tem alguma mágica, algum entendimento, assim, o que sua experiência na sua vida diz sobre escolher qual tendência a seguir? E assim, pelo fato de estar no mercado sempre, eu realmente tenho acesso a muita coisa. Mas eu também, quando eu formei em 1996, eu comecei a fazer um mestrado em engenharia de produção e que eu tive que largar porque foi em 97 eu montei a Takefone, a empresa de telefone, e ela começou a crescer. Eu falei, pô, não vai dar para fazer um mestrado. Mas eu estava começando já tinha definido qual que era a minha tese, e a tese era sobre desenvolvimento de produtos. E nessa época eu estudei muito uma metodologia que tinha desenvolvimento de produto que chamava QFD, que é Quality Function Deployment, que era uma forma de traduzir a linguagem do usuário que vai usar o produto em especificações técnicas. E a gente usou isso na época quando a gente desenvolveu a plataforma de ringtones. A gente foi muito técnico mesmo para desenvolver, mas não é um técnico de engenharia, é um técnico de marketing, na verdade. É ciência de desenvolvimento de produto. Então, assim, além de ter essa percepção, a gente usa muito técnica mesmo. E hoje na Blip a gente usa o Inspired and Empowered, do Marty Kagan, que eu não tenho dúvida que é a melhor forma de se desenvolver produto e que é muito nessa linha. É de você estar desenvolvendo tudo que você está fazendo, entendendo as interações que estão acontecendo com os clientes reais e usar essa inteligência, esses insights, para drivar quais as escolhas que você está fazendo no desenvolvimento de produto, entendeu? Então, não é só estar tendo acesso à informação, mas é ter metodologia também, tem engenharia de marketing, na verdade, que é você conseguir ter essas técnicas para poder realmente construir o produto. E para mim, cara, produto é a coisa mais importante que toda empresa precisa ter. Eu acredito muito, acho super importante todas as disciplinas, na verdade. Mas se você tem um bom produto, fica tudo mais fácil, né? Sim, Jeff Bezos costuma falar que eu gasto 70% do meu tempo desenvolvendo um produto e 30% do tempo falando sobre ele. Então, ele costuma usar essa frase de obsessão de usuário. Legal. Então, acho que muita coisa vem dessa obsessão ou do entendimento do usuário final, né? Então, imagina, eu tava saindo da faculdade, eu fui fazer um mestrado e estudei isso. E era uma técnica muito utilizada na época. E quando o meu professor, que ia ser meu orientador, ele dava consultoria para a Sadia na época. E o caso que a gente estudou foi do desenvolvimento da lasanha. Que a Sadia, ela vendia frango empacotado. Aí, num determinado momento, ela resolveu criar esses produtos que são de valor agregado, um valor muito mais alto, né? E aí desenvolveu, e ela usou essa técnica para desenvolver a lasanha, para desenvolver estrogonofe, para desenvolver vários produtos. E, cara, a lasanha, não sei se já comeu a lasanha da Sadia, ela é maravilhosa, cara. Então, e aí, cara, eu fui muito influenciado por isso. Aí eu sempre acreditei. Então, quando a gente começou, depois, né, da empresa de telefone, da assistência técnica também que a gente tinha, na hora de desenvolver os produtos de tecnologia, a gente sempre usou isso, entendeu? Então, quando a gente foi criar uma plataforma de ringtones, eu contratei 2 mestrandos, eles estavam fazendo mestrado, exatamente sobre essa técnica, para ajudar a gente a definir exatamente como que teria que ser a plataforma. Que pouco interessante.
E por ter nascido com você isso, eu imagino que conseguiu se alastrar de uma forma muito mais fácil na cultura das empresas que você criou. Sim, sim. Então, é bem legal, assim, porque o caso da TakeNet, que hoje é a Blip, né, que é a mesma empresa, isso acho que é uma grande vantagem também. A gente tinha um grupo bem diverso de fundadores. E a gente tinha... Era multidisciplinar. Mas eu tinha o Marcelo, que é até meu irmão, que é muito técnico, que é o cara geek mesmo. Junto com ele o Serginho, que veio junto com ele, os dois trabalhavam juntos na empresa do meu pai, na verdade. E aí eles vieram juntos para ser assim, essa cabeça técnica. E, cara, não adianta, quando o pessoal me pede um conselho para montar uma startup, tem um sócio fundador que seja o CTO, que seja o cara técnico, entendeu? Porque faz toda a diferença. Aí tem o Daniel, que sempre foi um cara mais de relacionamento com o mercado, de marketing, de pessoas, com essa disciplina assim, de relações humanas, a capacidade de agregar as pessoas, assim, ter uma empatia muito grande com toda a equipe. O Toninho, que é meu tio, infelizmente faleceu já, ele era bem mais velho que a gente. Aí ele trazia uma senioridade, e assim, eu não esqueço, ele tinha algumas frases assim: cara, antes de querer o Nike, por que a gente não começa com chinelo de dedo? Com uma Havaiana. Antes de entrar numa briga, cara, toda vez que tinha alguma coisa que estava indo para uma disputa judicial, ele falava: cara, não mexe com isso, vamos resolver. É muito melhor, você tem que pagar. A famosa história, né, de pagar um boi. Na verdade, cara, nunca vale a pena. Toda vez que alguma coisa tem que ir para o jurídico, é ruim para todo mundo. E eu que tinha mais esse perfil generalista, porque eu era engenheiro técnico, já tinha desenvolvido, mas eu não era do mesmo nível do Marcelo. Sempre fui meio vendedor também, de relacionamentos, mas não era com a mesma capacidade que o Daniel tem. Cara, era super inexperiente, não tinha nem de perto a experiência que o Toninho tinha. E o Serginho também com uma capacidade muito bacana, assim, de estar ajudando o Marcelo. Então, eu acho que isso aí que fez a diferença, assim. Então, eu tive sempre esse papel mais de conseguir traduzir o que estava acontecendo no mercado numa conversa com o Marcelo, por exemplo. Ó, o produto tem que ser assim e tal. Só que a gente sempre usou muito essas técnicas. Então, eu acho que essa diversidade de papéis que não era todo mundo bom em fazer a mesma coisa. Era todo mundo bom numa determinada área, mas eu sempre tive esse papel de conseguir fazer as conexões, entendeu? E outro ponto que eu acho muito interessante da sua trajetória e da trajetória da Blip, e aqui falando especificamente da sua parceria com o Daniel, porque eu não sei quando os outros entraram, mas quando eu fui ver a sua história, vocês se conheceram no Exército, né? Sim. Cara, e se isso foi em 95, 96, eu não sei quando foi. Cara, a gente se viu no Exército em 1991. 91, tá. Então a gente tá falando de 33 anos. 33 anos. Pô, isso é mais longo que a maior parte dos casamentos. E vocês continuam lá. Qual a lição, o aprendizado que você extrai dessa relação duradoura de você com o Daniel e com os outros sócios para os outros empreendedores? Cara, primeiro, assim, essa história do Exército realmente faz diferença, né? Você serviu o Exército? Não servi. Não. Cara, a experiência de... A gente fez CPOR, né? A experiência de servir o Exército é uma experiência que gera uma certa unicidade, assim, né? Porque você passa momentos... A gente, por exemplo, fez acampamento de sobrevivência na selva. Então você passa aí, sei lá, 3 dias sem comer, sem tomar banho, sem... E muita coisa assim que acontece. Então a gente primeiro fez uma amizade muito grande. Não só com ele, a gente tem um grupo de amigos que serviu o Exército. O Marcelo é meu irmão. Então, cara, desde o primeiro dia da minha vida já tenho relação. E o Toninho, meu tio.
também que... Tipo, e o Toninho era praticamente o irmão gêmeo do meu pai. Você olhava para ele, você confundia os dois, entendeu? Então, eu acho que tem muito uma coisa de raiz mesmo, assim, de já ter uma união, que era uma união que vem antes até das empresas. Mas eu acho, assim, a gente também passou por muitos altos e baixos. Então, na verdade, você testa, acho que sociedade, casamento, você testa qualquer relação nos momentos de dificuldade. E nos momentos de muita alegria também, né? Porque quando está dando tudo muito certo, às vezes um começa a achar que eu sou o cara e tal, começa a ter discussões sobre quem está trabalhando mais, quem está agregando mais, né? Dizem que nos momentos altos as pessoas conhecem quem você é e nos momentos baixos você conhece quem são as pessoas. Eu vi essa frase, ficou na minha cabeça. Legal. Então a gente também teve momentos, né, de muita euforia, momentos depois de queda, depois de euforia. E hoje, graças a Deus, estamos vivendo o melhor momento. Então a gente sempre passou por isso, mas eu acho que também muito esse respeito de deixar cada um fazer o seu papel, entendeu? A gente não fica entrando muito assim no que o outro está fazendo. A gente trabalha muito junto, mas com uma certa independência, entendeu? Sim. E vamos falar de um desses momentos altos, né? Então, fast forward, vocês criaram uma empresa que era uma plataforma de ringtone. Vocês tinham ali no começo dos anos 2000, era um produto que era praticamente vocês que estavam comercializando. Sim. E aí, numa tentativa numa consolidação de um grupo japonês, eles compraram várias empresas ao redor do mundo e uma empresa no Brasil, que era justamente, na época, era TakeNet ou era... Isso, TakeNet. TakeNet. Então foi um deal que você já falou publicamente que era um deal de $35 milhões. Sim. O que isso daí em 2005, 2006, era muito dinheiro. Eu lembro exatamente a cotação do dólar, do câmbio. E o que me surpreende é que vocês tiveram... Como foi vender e como isso se tornou a base para o que vocês fizeram depois? Porque para muitos empreendedores, você ganhou, né? Você vendeu a empresa, você vendeu por um montante que no Brasil você se torna independente financeiramente, mas para vocês não era o fim da linha, era talvez só o começo. Quando a gente vendeu, primeiro assim, a oportunidade foi realmente recusável, porque na época os juros no Japão era muito baixo, né? Era negativo, na verdade. Então, eles tinham uma forma de olhar para os negócios de forma bem diferente do que a gente estava acostumado aqui no Brasil, que era pagando juros de 20% ao ano. Então, quando eles fizeram a proposta para a gente, a forma que eles fizeram a valuation foi pegar a projeção, que era uma projeção que a gente acreditava, mas era agressiva, né? Que é continuar crescendo durante muitos anos, e trazer a valor presente num WACC, né? Que é o custo de capital, de 17%, que era menor do que a Selic da época. Então, assim, era totalmente irrecusável, mas tinha uma metodologia para fazer a valuation. E lembrando, eu fiz uma pós-graduação em finanças, então eu gosto muito desse tema também. Então, foi inquestionável para a gente fechar esse negócio com eles. E a gente, quando a gente fechou, a gente na verdade tinha o compromisso de continuar, né? Hoje quando a gente compra empresa, a coisa mais importante que a gente preocupa é em garantir que as pessoas vão continuar. Então a gente tinha que continuar na empresa e tinha um non-compete. Mas a gente sempre foi muito empreendedor. Então, mesmo depois que a gente vendeu, a gente montou, entre o período que a gente vendeu e recomprou, a gente montou outras 3 empresas. A gente montou uma incorporadora, começou a mexer com o mercado imobiliário. A gente montou uma outra empresa que é a Minu, que é uma empresa muito legal, inclusive, que está super bem. Faz o que a Minu? A Minu é uma plataforma de recompensas digitais. Legal. A gente inventou também um negócio muito legal. Eu falo que a gente inventou uma forma de vender R$1 por 30 centavos. Porque a gente foi nas operadoras de telefonia celular e convencemos elas a criar um modelo que era inspirado em milhas aéreas, que é ela aproveitar a infraestrutura que ela já tinha de base instalada e vender recarga, mas recarga que você só podia usar a determinados horários. Então, você só podia usar para fazer ligação à noite, por exemplo, que era quando a rede estava mais vazia e tal. E a gente conseguiu criar esse modelo e a gente emplacou isso e, virou um sucesso. Mas hoje tem muitas outras
recompensas e tal. E fundamos também a Confrapar, que é uma gestora que faz Venture Capital. Não sei se você conhece a Confrapar. Pô, você foi um dos pioneiros do Venture Capital. A gente fundamos a Confrapar em 2005. Pô, o mercado tava começando naquela época. Cara, tava começando. E fizemos várias coisas também já na Confrapar, já investimos em várias empresas. Então... Mas aí, cara, quando surgiu a oportunidade de recomprar, foi uma surpresa pra gente, né? Mas eu, assim, já estava vivendo, porque o Ringtone aconteceu isso, né? Quando a gente vendeu 2005, estava no ápice. 2008 estava sofrendo muito. Os caras da Faith, eles resolveram vender, eles decidiram vender, eles tinham comprado 6 empresas, eles decidiram vender as 6 no mesmo ano. Por quê? Porque teve uma mudança de tecnologia e de modelo de negócio, estava impactando. O negócio foi o lançamento dos smartphones. Então era assim, não era uma coisa no-brainer você comprar, porque era uma empresa de ringtones que estava sendo impactada por uma mudança de tecnologia que o negócio tendia a desaparecer. Mas e você recebeu uma ligação, olha, quero vender para... Exatamente. Eles decidiram vender porque eles prometeram isso. Era uma empresa de capital aberto, né, cotada na Tokyo Exchange. E o ano fiscal era de abril a março. E eles tinham prometido que iriam vender todas as empresas, como sabe quando você faz aquele plano, o guidance para o mercado? Porque, como estava sofrendo muito, eles tinham prometido isso. Pós-crise também, né? Então acho que devia ter uma pressão maior de... Estava chegando a data do encerramento do ano. Eles tinham conseguido vender todas as empresas, menos a TechNet. E não é porque a empresa não era boa, era porque era no Brasil. Porque eles conseguiram vender para investidores, as empresas eram na Europa, na China, nos Estados Unidos. Existe liquidez, né? Uhum. Aqui no Brasil eles não estavam conseguindo vender. Sim. E aí eles, quando estava faltando um mês para acabar o ano fiscal deles, o Katsu, né, que é o cara que era o diretor de overseas, me ligou e falou assim, ó, eu preciso que você recompre a TechNet. E aí, cara, encurtando a história, ele falou assim, ó, deixa eu te falar, daqui um mês eu começo na Mitsubishi, eu tô comprando a passagem aqui, daqui 2 dias eu tô aí, a gente conversa. Aí o cara veio e falou assim, só sai daqui depois que o contrato estiver assinado. Mas a gente gostava muito do time, a gente sabia que a empresa tinha um potencial, entendeu? Então, foi uma boa oportunidade, na perspectiva financeira também, né? A gente tinha vendido por 35 milhões e recompramos por 1 milhão. Então, assim, financeiramente fazia muito sentido. Mas a gente sabia que a gente ia ter que... Não ia ser fácil, mas a gente acabou conseguindo criar outros produtos. E aí, com outros produtos... E o foco foi esse, cara. Qual que é o próximo produto que nós vamos fazer? A gente criou um produto que é o SMS a Cobrar, que é uma coisa totalmente também, assim... Contra-intuitiva. As pessoas falam assim, mas SMS a cobrar, cara? Mas o que a gente fez? A gente só replicou a experiência do ligação a cobrar. E na época o SMS era muito caro. E aí a gente vendia 25 milhões de SMS a cobrar por dia. E esse produto escalou praticamente igual ao Ringtone na época. Mas o que era SMS a cobrar? Você sabe, já fez uma ligação a cobrar? Já fiz. 90, sim. É exatamente a mesma coisa. Na época o pessoal usava muito SMS. Sim. Não existia o WhatsApp, né? E era muito caro, cada SMS era 50 centavos. Aí a população brasileira, a maioria pré-pago, né? O pessoal ficava sem dinheiro para usar. E aí a gente criou o SMS a cobrar, que era exatamente a mesma coisa. Você botava no número 9090 e o telefone. E aí a gente mandava um SMS para a pessoa que ia receber, perguntando, ó, tal pessoa está querendo te mandar um SMS, você aceita? Caramba. Aí você respondia sim, você recebia o SMS. Só que aí, por exemplo, uma coisa que a gente... 25 milhões por dia? 25 milhões por dia. De pessoas aceitando receber mensagens Pessoas aceitando SMS. Mas qual foi a grande sacada? Foi uma inovação também, porque a gente botou, você pode responder sim e você pode responder sempre. Que aí significa que aquele número, toda vez que ele te mandar um SMS a cobrar, eu não vou te perguntar, eu vou te mandar direto o SMS. E o que acontecia, na verdade, era que a relação de quem faz uma ligação a cobrar, normalmente é uma relação próxima. Pai e filho,
namorada, marido. Então, acabou que essa sacada do sempre fez com que criasse behaviors de pessoas que, na verdade, se comunicavam usando SMS a cobrar. E foi um sucesso isso. E aí a gente conseguiu, essa ideia surgiu muito rápido, a gente fez isso. E aí isso conseguiu fazer a empresa voltar a crescer. Qual ano isso daí? Isso foi em 2009, 2010. Legal. Foi o primeiro contato de pessoas enviando texto entre elas no mobile. O SMS. O SMS. O SMS de forma geral. Porque, sei lá, eu fico pensando, acho que a primeira forma de contato de pessoas via texto de forma online, talvez foram as plataformas tipo MSN, mas usavam no desktop. Sim. E aí você foi pro mobile. Aí o SMS foi a primeira vez que a gente teve essa... O SMS foi o primeiro aplicativo de internet móvel. Sim. Era o SMS. Era um killer app já. Era um killer app, exatamente. Que é a mesma coisa do e-mail, por exemplo, né? E aí uma dúvida, assim, nessa época, quando vocês estavam trabalhando com isso, você tinha a convicção de que a onda mobile ia revolucionar a nossa forma de comunicação? Ou você tinha sinais e fez uma aposta convicta? Assim, eu tento entender como era o empreendedor naquele momento. Cara, foi muito customer development e teste. Então, vamos lá. Quando a gente montou a loja, já existia fila para comprar a linha, né? Uhum. Você queria ativar um telefone, você não conseguia. Você tinha que ir na operadora e entrar numa fila. Então, você já dava sinais de que era uma coisa que ia ter uma demanda legal. Só a capacidade de você levar o telefone para fazer ligação. Não existia isso que existe hoje, né? E a gente surfou muito bem essa explosão do telefone, as privatizações, né, pô? Não precisa... É claro que o telefone celular foi um sucesso. Quando a gente montou a assistência técnica, foi, na verdade, um pedido da operadora para a Nokia, porque estava dando muito... O Nokia era o iPhone da época. E aí, quando dava problema no telefone, as pessoas ligavam para a operadora. E só tinha uma assistência técnica em Belo Horizonte. E aí a operadora ligou para nós, cara, vocês têm que abrir mais uma assistência técnica. Daí os caras falaram assim, beleza, então, mas quem que você indica? Aí a operadora indicou, a gente falou com a gente, aqui, a Nokia quer abrir uma assistência técnica, tá precisando de alguém, vocês não têm interesse, não? Porque a gente tinha uma relação muito boa, que essa história tá no mercado, né? A gente sempre... Então, surgiu a oportunidade, a gente foi lá e fez. A gente estava muito próximo do operador, muito próximo do fabricante, e surgiu o WAP, que é o Wireless Application, que foi a primeira tentativa da internet móvel. Quando surgiu o app, a gente foi o primeiro a perceber por causa da relação que a gente tinha com a Nokia e com a Telemig. E aí a gente falou assim, vamos montar a empresa de internet móvel. O nome TakeNet vem da visão de leve a internet com você. Quando a gente começou, não foi assim, vamos fazer ringtones. Foi, cara, vamos uma empresa de internet móvel. A gente nem sabia direito o que era. Mas aí a gente começou a desenvolver uns produtos. O app foi um fracasso total, deu totalmente errado. Mas a gente estava ali naquele ambiente e o pessoal da Nokia virou para a gente, já que vocês estão mexendo com o app, por que vocês não fazem uma plataforma de download de ringtones? E aí a gente foi tentar entender o que eram os ringtones e a gente conseguiu testar, validar que era uma boa oportunidade nas próprias lojas. E aí a gente usou a metodologia para criar a plataforma, deu muito certo, crescemos muito rapidamente. Então é isso, é meio que um processo de estar no mercado, vão surgindo as oportunidades, na hora que surge a oportunidade, vão fazer, vamos, uma capacidade boa de execução e tá aí, cara. Tem muita coisa vindo ainda. Animal. Acho que um aprendizado que eu tirei do que você falou é de estar próximo da fonte, né? É que nem montar uma fintech e estar próximo do que o Banco Central está fazendo. Cara, o que eu mais gosto de fazer é discutir roadmap com as Big Tech. Qual que é o roadmap do WhatsApp? Qual que é o roadmap do Google? Qual que é o roadmap da Microsoft? E como a gente tem parcerias oficiais com eles, a gente tem acesso aos betas, aos alfas. E isso aí te dá uma visão do que está vindo. E você começa a juntar as peças. Você fala assim, a Meta está fazendo isso, o Google está fazendo isso, a Microsoft está fazendo isso, a Apple está fazendo isso. Então, na verdade, você já consegue entender o que vai acontecer, entendeu? Sim. Tá, aí voltando. A gente estava em 2010, você estava porrando, fazendo SMS a cobrar. E imagino que outros produtos também.
Mas nesse momento ainda não era B2B, né? Era basicamente parceria com as operadoras. Era B2B2C. B2B2C. Mas era com a marca, todos os nossos produtos eram a marca da operadora. Sim. A gente trabalhava no modelo white label. E quando vocês começaram a trabalhar com o atendimento do B2B? Legal, eu tenho uma história interessante para contar. Na verdade, a gente fez o primeiro case de atendimento B2B para a CEMIG, que era a empresa de utilities, né? E foi uma oportunidade que surgiu porque eles fizeram um edital lá de pesquisa e desenvolvimento pedindo uma solução de atendimento digital. E a gente participou, era um projeto de pesquisa. E aí a gente desenvolveu uma solução que era uma solução de call center via SMS, que acabou virando depois tudo que a gente faz hoje nessa área de atendimento. Entendeu? Qual ano disso daí? Cara, isso deve ter sido 2010 também, 2010, 2011. Então foi o primeiro ensejo de um call center via mensagem de texto. E o primeiro cliente que não era operadora, entendeu? A gente nunca foi broker, essa história de comprar SMS e vender SMS. Mas a gente estava começando a atender alguns clientes fazendo mais essas aplicações, entendeu? E aí essa da CEMIG deu muito certo. Foi um sucesso, porque, na verdade, os casos de uso de call center de utilities são poucos, né? 99% das ligações são por causa de 4 motivos. Então, você conseguia fazer de forma automática. Então, a gente começou a fazer aí o Enterprise. Mas tem uma história interessante, cara, que é de 2014, 2015, eu acho. A gente já estava fazendo algumas coisas, assim, a gente já tinha criado esse conceito do contato inteligente, mas a gente testou o mercado para ver se a gente conseguia vender a empresa, antes de tudo que aconteceu. E nessa época eu tive a oportunidade de conversar com vários fundos, né? E a gente teve uma reunião com o Martin Escobar, do DA, e tem uma história também que eu adoro, que o Anderson, da Redpoint, que me contou, que agora está na Endeavor, né? Ele fala comigo assim, se você quer receber conselhos, pede dinheiro. Se você quer dinheiro, pede conselhos. E aí a gente foi pedir dinheiro para o Martin Escobar, mas foi uma das reuniões que a gente recebeu um feedback que mudou a nossa história, porque ele virou para mim e falou assim, cara, eu gosto de investir em empresas que eu consigo enxergar o problema que ela resolve daqui 20 anos. Então, é ter certeza que o problema que o seu produto resolve não vai desaparecer daqui 20 anos. Eu gosto de empresas que têm brand love, então que tem a marca reconhecida, tem a marca própria, que tem uma comunicação direta com os clientes, que tem relação direta com os clientes. Então, você ter o contrato com o seu cliente, então a relação que a gente tinha com as operadoras, na verdade, atrapalhava muito na visão dele. Então, e que seja escalável. E quando ele falou isso com a gente, cara, eu voltei e falei, a gente tem que criar uma marca. Foi aí que a gente inventou o Blip. A gente inventou a marca Blip depois dessa reunião. Porque a gente não tinha essa preocupação, que a gente escalava tão facilmente com as operadoras, que a gente não estava preocupado com a nossa marca. Só que aí a gente falou assim, não, vamos montar a marca. A gente montou a nossa primeira equipe de vendas, porque antes a gente só tinha equipe de relacionamento com as operadoras. Aí nós montamos um time para ir prospectar clientes enterprise no mercado. Para vender o produto de contato inteligente. E aí a gente tinha criado o contato inteligente, mas não foi muito antes do WhatsApp abrir. A gente começou a falar de contato inteligente usando SMS. Falando, você consegue fazer engajamento. E a gente falou, o problema, e a gente definiu que o problema que a gente resolvia não era mensageria, mas era engajamento, atendimento e venda, que é um problema que toda empresa vai ter durante muitos séculos ainda. Você me corrige se eu estiver enganado, mas eu imagino que boa parte das empresas já estavam começando a olhar a solução de atendimento via desktop. Então talvez tinha um help desk online. Sim, o chat web, né? O chat web, tinha alguma coisa, mas
não era na plataforma conversacional do era mobile. Não era mobile. E a gente começou a acreditar no SMS para isso. E a gente começou... Mas, na verdade, quando a gente criou o Contato Inteligente, a gente falou... Foi baseado na pergunta, e se o WhatsApp se tornar uma plataforma aberta? O que significa isso? E aí a gente, lá em 2014, a gente visualizou o WhatsApp se tornando uma plataforma aberta. E ele foi abrir no dia 1º de agosto de 2018, 4 anos depois. Aí a gente teve uma jornada ali que foi super interessante, de aproximação com a Meta e tal. Mas a gente... Essa reunião, né, foi assim, fez a gente começar a descrever nosso produto como engajamento, atendimento e vendas. Porque antes a gente falava, não, eu faço atendimento via SMS. Era muito falando da tecnologia ao invés do... E isso fez muita diferença. A gente montou a força de venda direta, a gente criou a marca. E, na verdade, a gente sempre foi escalável por causa do que é tecnologia, software, né? E o ringtone escalou demais, né? O SMS a cobrar escalou demais. Então, a história de escalabilidade sempre estava no nosso negócio, mas esses outros 3 componentes foi depois dessa reunião que a gente resolveu fazer, cara. É impressionante quando tem alguns momentos de inflexão, né? Às vezes, escutar de um terceiro algo que já estava lá, porque no fim do dia vocês mudaram o posicionamento. Então, para empreendedor, vale a pena você fazer os processos de captação, porque no processo de captação, mesmo se você não captar, esses feedbacks que você recebe, vale muito mais até que o dinheiro, entendeu? E você está no mercado, cara, está aí falando com os investidores, é super importante. Eu vou praticamente todas as convenções que tem de investidores. Animal. E aí, 2018, o WhatsApp abre a plataforma que vocês vêm desenvolvendo. E nesse momento, imagino que foi uma mega inflexão no crescimento da empresa, né? Foi a gente em um mês. A gente tinha 17 clientes em julho de 2018. Em agosto, a gente fechou 17 contratos com novos clientes. Dobrou a quantidade de clientes no primeiro mês. O famoso Product Market Fit ao máximo. E depois nunca mais parou, cara. Até agora a gente fecha hoje 200 clientes por mês. Quantas mensagens num dia? Tem algum número assim pra vocês? Por dia? Por mês, não sei qual vocês. A gente esse mês deve bater 1,5 bi de mensagens trocadas. O WhatsApp é impressionante. Tem um WhatsApp Factor no Brasil, né? WhatsApp Factor, O que é o WhatsApp Factor? Cara, o WhatsApp Factor é aquilo que todo brasileiro sabe o que é, mas você não consegue explicar pra ninguém que não mora no Brasil, entendeu? É impressionante, né? O americano não consegue entender. As pessoas que trabalham na Meta, mas que vivem nos Estados Unidos, elas entendem, obviamente. Eles que estão construindo o produto, né? Eles sabem de tudo. Mas essa coisa que você sabe o que é a sua vida tá inteira dentro do WhatsApp, você abrir de 10 em 10 minutos e você resolver qualquer problema da sua vida. Às vezes você quer lembrar, eu faço demais, cara. Eu mando mensagem para mim mesmo no WhatsApp. Eu tenho um grupo comigo mesmo. Eu tenho uns 3. Um é de to-dos, o outro é de ideias. Mas isso é muito assustador. Mas, honestamente, eu não sei porque... por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam muito o Apple Message. Qual o nome? iMessage. O iMessage. Eu acho o UX muito pior do que o WhatsApp. Eu não consigo entender. Talvez eu esteja enganado. Esse negócio que você está falando tem a ver, na verdade, com human behavior. E o SMS a cobrar é um exemplo legal disso. E isso é uma coisa que a gente gosta de fazer também. A gente sempre faz muitas apostas em cima disso. É quando você consegue criar um produto novo, mas que não muda o behavior. Ele simplesmente pega uma coisa que todo mundo está acostumado a fazer, só que você faz isso com uma pequena diferença, mas que as pessoas entendem imediatamente. Tem uma teoria legal também que eu acho de produto, que é o seguinte: é muito mais fácil você trazer um produto novo para uma comunidade que já existe do que você criar uma nova comunidade em volta de um novo produto. Então, quando você já tem uma comunidade igual o WhatsApp
você consegue trazer mais coisas, né? E, cara, human behavior é difícil demais de conseguir construir. Então, a dominância que o iMessage tem nos Estados Unidos é uma questão que é muito difícil de virar. Porque as pessoas simplesmente se acostumaram com aquilo. Então, quando você fala do WhatsApp, que é muito melhor, a gente está acostumado a usar o WhatsApp, a gente acha muito melhor, na hora que chega lá pro americano, ele não acha. Ele acha, na verdade, o iMessage muito melhor. Porque ele está acostumado, ele não tem que aprender a usar um outro aplicativo, entendeu? Essa é uma discussão que eu até tenho ela bastante aí no mercado, porque eu não sei se você viu, vai ser anunciado em breve. Já foi anunciado, né? Tem mais ou menos um ano, que a Apple está implementando o RCS, que é um produto Google, no iMessage, dentro do aplicativo de mensagens. Porque o problema, na verdade, que existe hoje é que o americano, na verdade, não usa o iMessage, não usa o Android Message, ele usa o SMS. Só que o SMS lá evoluiu para essas aplicações, que são parecidas com o WhatsApp. É que não teve... E o SMS, eu acho que historicamente, o SMS era muito barato lá nos Estados Unidos. Então as pessoas não... O WhatsApp ele cresceu muito aqui porque era muito caro o SMS. Então o pessoal achava que o WhatsApp era SMS de graça. Então, para você conseguir mudar a população inteira do país que está acostumada a usar um SMS para um novo aplicativo, tem que ter é um movimento muito difícil de fazer. E a grande feature do WhatsApp, na verdade, não é o aplicativo. São as pessoas que estão lá. É o famoso problema do two-sided marketplace. É o network effect total. É o network effect. Cara, para você começar a usar, todos os seus amigos têm que começar a usar ao mesmo tempo. Sim, senão não faz sentido, Por isso que eu acho impressionante, aí só um parênteses, eu acho impressionante o Pix, porque em um ano colocou 120 milhões de pessoas usando, mas eu acho que aqui é porque a rede importa, mas o que mais importa é que ele é muito melhor do que as alternativas. Tipo, ele é muito melhor do que você transferir, sem ser via Pix, você transferir, sei lá, do que fazer no TED. o TED. É muito melhor do que o TED. Então... E o Pix, eu acho que ele tem também uma vantagem para quem recebe, né? Porque eu acho que o grande competidor, na verdade, do Pix são os cartões de crédito, né? Sim. E, na verdade, o dinheiro. E o Pix realmente é um caso que merece ser estudado, cara. Porque mudou o human behavior. Mudou. Mas eu acho que também tem essa questão de que era muito incentivado e ponto 2 é muito melhor do que a alternativa. Então, é quase um 10x product, na minha visão. Verdade. Mas aí, beleza. A gente fala, é many-to-many, pessoa para pessoa, via texto, WhatsApp, as empresas falando. E aí chega um novo componente que potencializa essas relações, que é o famoso AI. Todo mundo que está escutando não para de escutar sobre. E vocês estão fazendo um trabalho muito legal em cima de como vai ser o futuro dessas relações usando AI. Eu acho que para a gente setar e as pessoas entenderem, eu acho que talvez valha a gente começar com o case da cultura inglesa. Tá. O que vocês fizeram com a cultura inglesa? Então, a cultura inglesa... Então, o que é o interessante, né? Na verdade, a grande mudança que teve... Eu acho que são duas mudanças que aconteceram com os LLMs, né, e com o ChatGPT em 2022. A primeira mudança é esse conceito do AI generativo. Porque até então não era o AI generativo. Os modelos tipo Watson, tipo Microsoft Lewis, eles eram baseados em algoritmos de detecção de intenção, que era probabilístico. Quando a gente fez o call center da CEMIG, tinha 99% de chance de ser 4 coisas. Ou você queria a segunda via da sua conta, ou você queria avisar que você pagou a conta. Eram 4 coisas. Então, era muito fácil de detectar qual a intenção que o cara, porque você tinha... Era uma árvore de decisão. Era uma probabilidade muito alta de ser um desses 4. Mas as respostas eram pré-programadas. Sempre era a mesma resposta. Se for a segunda via da conta, vai lá, entrega a segunda via da conta e manda esse texto para ele. O LLM, ele cria o conteúdo, por isso que é generativo. Então, ele funciona um pouco parecido também com detecção de padrões,
mas ele cria uma resposta, ele cria uma imagem, ele cria um vídeo. Então isso é uma coisa que é bem inovador, né? E a outra coisa, eu acho que foi o fenômeno do chat GPT, que eu gosto de falar que, na verdade, não é o GPT, é o chat, que é o legal. Porque você trouxe, então, o AI para a experiência do consumidor. E com essa experiência muito legal do GenAI. Então, isso aí abre muitas possibilidades. O que a gente fez com a cultura inglesa? Primeiro, a cultura inglesa já usava o Blip e tem uma experiência muito legal de engajamento, atendimento e venda. Mas o que foi muito interessante foi o que a gente fez na construção de segmentação para campanhas ativas, campanhas de mensagens ativas. Agora está muito, muito comum, a grande tendência, na verdade, que eu acho que vai ter, que já está tendo, mas que deve dar uma acelerada, é o formato de anúncio de clique do WhatsApp, onde você direciona seus anúncios para trazer a pessoa para uma conversa dentro do WhatsApp. Então, o que a gente fez? A gente, usando a base de conversas que ela já tinha com os consumidores dela, a gente criou um algoritmo para fazer audiências para campanha de interação, para campanha, para trazer de captação, para trazer o cara para conversa. E foi interessante que a gente criou um algoritmo que falou assim: olha essa base, identifica para mim clusters de segmentos que tenha características comuns e você mesmo descreva o que são esses segmentos. Eu não cheguei e falei, separa homem de mulher, idoso de jovem. A gente não foi nada disso. Foi, olha aí e cria os segmentos. Que nem você falaria para o analista. Exatamente. Faz isso e me fala depois a resposta. Cara, e aí foi muito interessante, porque os dados das conversas são muito ricos, né? E aí, o que vai fazer diferença na qualidade das experiências baseadas em AI é a qualidade dos dados, na verdade. E então saiu um negócio muito bacana, que foi uma segmentação em 13 segmentos, onde o próprio algoritmo descreveu os segmentos. E ele ainda segmentou sociograficamente e em qual etapa do funil que aquela pessoa está. Se ela está no topo do funil ou se ela está no fundo do funil. E aí, usando essas informações, o time da cultura inglesa fez uma campanha, comparou com uma outra campanha onde eles não usaram essa segmentação e o resultado foi impressionante. Para mim, isso é o futuro. E eu acho que o potencial do GenAI para Analytics ele é ainda mais forte do que o potencial para chat, para ficar respondendo, entendeu? Então, o que a gente está tentando construir no Blip é uma inteligência para te ajudar a trazer clientes para a conversa. As conversas hoje a gente já faz muito bem. Então, a gente está investindo muito nessa nova capability, que é de conseguir trazer os clientes, entrar realmente no negócio de anúncios e estamos super animados com isso, cara. Eu acho que isso aí é o próximo passo mais importante que a gente vai dar. Que animal. É game changer, né? Porque o pessoal começa a entender muito mais demograficamente e ofertar o melhor produto possível. Dito isso, vai aumentar a taxa de conversão, vai aumentar a qualidade, o NPS do cliente, que vai ter essa ofertada do produto correto. Então, é um mega... É hiperpersonalização. Você vai conseguir chegar, não é agora, mas daqui 10 anos, você vai receber uma ativação, seja num anúncio, seja numa mensagem, seja em qualquer lugar, que vai ser específica para você. Que é o que... Pensa que é o que uma Meta já faz hoje no Instagram, os algoritmos, só que é um lookalike geral da sua vida, de outros aspectos. Isso. Você não precisa estar dentro da plataforma. Essa história das audiências é um dos principais desafios que todas essas Big Techs trabalham. Isso depende muito dos dados. Então, como a gente tem muito dados, a gente está investindo nisso. Mas o que a Meta, o Google, TikTok está fazendo, que vai ser game changer também, é o uso do GenAI para a construção do anúncio, do criativo. Você vai
eu vou mandar os dados de que esse aqui é o Lucas, a característica dele é essa. Faça um anúncio específico para ele. E aí a capacidade dessas plataformas vai ser criar um vídeo, vai ser criar uma imagem com texto, vai ser fazer um anúncio que é 100% personalizado para você. O custo de criação é zero, o custo de criação é distribuição é zero. O custo de criação é próximo de zero, senão eu vou estar me comoditizando aqui. Não é zero, pô, tem um estúdio, faz as coisas. O custo de distribuição é quase zero, diferente da época que você precisava ter um SMS a cobrar, então... Exatamente. E você tá vivendo... Você tá trabalhando quase que num killer app de AI, quase com a primeira grande solução, que é engajamento, marketing, contato com o cliente, call center. E eu imagino que você e sua empresa, vocês precisam respirar AI e entender o que está acontecendo na fronteira, porque se um modelo, um LLM do OpenAI melhorar consideravelmente, o seu produto melhora consideravelmente também nessa parte de AI. Sim. E aí eu tenho uma pergunta, assim. Hoje em dia, eu acho que a pauta de qualquer conversa com qualquer grande CEO é o uso de AI dentro da empresa. Então existe uma agenda das empresas de trazerem soluções de AI. Certo. E toda vez que a gente tem um novo hype, uma nova história, a gente tem quase que uma expectativa muito alta. E o produto, como qualquer nova tecnologia, ele está chegando lá, mas ainda tem alucinações, ainda tem desenvolvimento. Como é que você balanceia a alta expectativa do cliente com o produto que vocês têm hoje? Cara, essa aí é a coisa, na verdade, mais simples. Não diria fácil, mas simples. Não é falar sobre AI. É falar sobre output. Sobre o que você está entregando. Entendeu? Qual que é o resultado? É vender 10 vezes mais de vendas. E o nosso approach em relação ao Blip, eu falei, né, que a gente tinha 4 mega tendências que quando a gente começou o Blip, a gente falou, cara, são essas 4 mega tendências aqui. A primeira mega tendência é o que a gente chama de Experience Economy, que é a experiência é tão ou mais importante que o produto e que o preço no mundo digital. Essa foi a primeira tese nossa. A segunda tese é mensageria. Behavior mudou. O ser humano hoje, ele migrou, ele hoje se comunica através das aplicações de mensagens. A terceira foi o que a gente chamou de AI Revolution, que a gente já percebia que o AI ia realmente trazer essa evolução muito rápido. E a quarta, que talvez seja mais importante até, é o que a gente chama de API Economy, que é a indústria de software se organizando através de APIs. O produto hoje, da maioria do cloud, né, são APIs. E a gente sempre acreditou que todo dia vai surgir uma nova API. Inclusive, os modelos de AI, eles são comercializados através de API. Então, quando a gente criou o Blip, a gente não falou assim, eu vou fazer um modelo de AI. A gente falou assim, eu vou ajudar as empresas a usar o que existe e o que ainda vai existir em AI. Então, a gente criou, na verdade, uma camada de abstração e de orquestração de tudo o que existe e do que ainda vai existir. E o conselho que eu dou para o board, para os CEOs, quando está discutindo AI, não é ficar discutindo AI, mas discutir qual que é o processo de evolução das aplicações de negócio que você vai estar desenvolvendo, onde a AI vai ser ferramenta. É muito mais importante você ser bom no processo de evolução contínua do que na gestão de um projeto, implementar um projeto agora que vai usar AI, entendeu? Então, o que a gente está tentando fazer é isso, primeiro, o conceito do contato inteligente ajuda muito isso, porque o que a gente fala é o seguinte, o contato inteligente é uma nova forma de aplicativo. Então, você tem que desenvolver ele olhando as interações que seus usuários estão tendo com o aplicativo. E você precisa ter, então, um roadmap que é desenvolvido a cada 15 dias, você lança uma nova funcionalidade. Então, o Blip é essa plataforma para ajudar as marcas a construírem, fazer a construção, gestão e evolução do seu contato inteligente, entendeu? Ela é focada no processo de evolução.
é permitir que você consiga melhorar a cada dia a experiência do seu usuário. Então, e isso é o que eu falo, a gente não fica levando projeto de AI. A gente usa AI, mas a gente usa o que há de melhor agora, mas a gente usa de forma que possa acompanhar a evolução do que está sendo lançado. E tem um outro desafio que hoje é importante, mas que eu acho que esse desafio tende a ser menor no futuro, que é o preço, o custo. Hoje, dependendo de qual API você está chamando, pode ter um custo muito alto. Então, a gente também traz essa flexibilidade de você e a capacidade de otimizar custo também. Então, por exemplo, a gente tem várias aplicações que usam o GPT 3.5 porque ele é o mais barato. E para você fazer uma aplicação igual a da CEMIG, por exemplo, você não precisa de um 4O. Porque o GPT, quando só tem 4 tipos de intenções, não precisa ter uma coisa muito complexa, entendeu? Então, o processo é focar no outcome e não na tecnologia, entendeu? E para democratizar também o uso dessas ferramentas, sempre vai precisar ter um layer, né? Sempre vai precisar ter uma empresa que orquestra. Talvez uma empresa de tecnologia pode puxar diretamente, mas assim, cara, a base para se democratizar o uso, sempre vai precisar de uma empresa no meio, um software que você vai trazer como a Blip é. Então acho isso muito interessante. Deixa eu fazer algumas perguntas sobre liderança, tá? O que mudou do Roberto gestor, lá do começo, pro Roberto de hoje, liderando essa empresa? Você já falou publicamente, me corrija se estiver enganado, tá? De uma empresa que está mirando faturar mais de 200 milhões de dólares no final do ano. O que mudou do Roberto gestor ao longo do tempo? ARR, né? Não é o faturamento desse ano, mas ARR. É receita anual recorrente. O que mudou? Então, eu acho que não mudou muita coisa. Até eu gosto muito da filosofia lá do A16Z, que eles falam assim, é mais fácil você pegar um empreendedor e transformar num gestor do que você pegar um gestor e transformar ele num empreendedor. Eu vejo o meu papel é fazer a empresa continuar evoluindo. Eu trabalho praticamente o tempo inteiro focado qual que é o próximo produto, qual que é o próximo cliente, qual que é o próximo país. É olhando para frente. É muito esse papel de inovação. Agora, obviamente, cara, a empresa é muito mais complexa. E eu gosto muito de ter certeza que as coisas estão sendo feitas da melhor forma possível, né? Mas o que eu prefiro fazer é ter boas pessoas e dar autonomia para essas pessoas. Quando são processos, eu praticamente não entro, cara. Eu não participo de nenhum processo de rotina da empresa. Aprovar banco. E lá no início eu tinha que aprovar banco, porque eu não tinha estrutura, entendeu? Você está bem nas partes que são estruturais, né? Então, para onde a tecnologia vai, para onde os clientes estão mirando, então você foca muito justamente estrategicamente nesses pontos. Mas sim, cara, eu acho que sim. Founder mode. É muito founder mode. Mas obviamente tem muito de gestão. Mas essa gestão, eu acho que a gestão é mais fácil. É a teoria mesmo, cara, é muito mais fácil. Eu acho, tá? Posso estar enviesado. Eu acho que é muito mais fácil você pegar um empreendedor e explicar para ele as coisas que são importantes de gestão, questão de processos, de padronização, separar o que é rotina do que é inovação, do que você pegar um cara que é um gestor e esse cara ter que fazer esse papel de empreendedor, que é fazer a evolução da empresa, entendeu? Então eu acho assim que na verdade não mudou muita coisa na perspectiva de que o foco sempre é o crescimento, a inovação e qual que é o próximo passo. Mas, obviamente, na perspectiva de gestão, hoje a gente é muito estruturado, assim. A empresa é muito organizada. E dessa parte de liderar uma empresa, o que você achou que era mais fácil e quando você chegou nesse momento, assim, liderando uma empresa grande, cara, é mais difícil do que você imaginava, e o que você pensava que era mais difícil, desafiador, e na real foi mais fluido do que você imaginava? Cara, no início eu não entendia
a complexidade que é o ser humano, na verdade. E quando a empresa cresce, começa a ficar mais complexo ainda. Questões emocionais, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil hoje, assim, como é que você consegue realmente ter uma cultura onde você mantém aquele espírito de startup, mesmo numa empresa que é uma corporação, né? Mas a gente sempre acreditou muito, a gente sempre foi esse lado meio humanista, assim. No início, eu lembro, a gente fez uma lista de valores, cara. Logo no início, assim, a gente começou a empresa, a gente fez uma lista de valores. Hoje, a gente tem o que a gente chama de Blip OS, que são 6 pilares e que é a forma que a gente gera a empresa, entendeu? Que a gente... São 6 pilares. O primeiro é ter uma visão clara e compartilhada. Eu acho que esse é o meu principal papel, na verdade, é conseguir articular essa visão de o que é que a gente está fazendo, para onde que a gente está indo, qual que é o norte. Aí a gente tem 6 valores, que é o que a gente compartilha na perspectiva comportamental. Design organizacional, que é um pouco disso, da gestão. Cara, a empresa tem esse departamento. Você está aqui para fazer isso. Então a gente tenta deixar o mais claro possível como é que a empresa toma decisão, como é que a comunicação acontece, qual que é o papel de cada um. A gente usa o OKR para fazer definição de prioridades. E aí a gente tem 2 outros princípios que eu gosto muito. O primeiro, o quinto pilar é Infinity Learning, que é adote uma... Cara, tá sempre aprendendo. E o último é impacto, que é tentar fazer que a empresa seja um veículo que facilite você realizar o propósito que você acha que você tem na sua vida. E isso funciona, cara, porque se você entende a nossa visão e acredita nela, compartilha dos nossos valores, sabe como a empresa funciona, o que você está fazendo nela, participa do processo de definição de prioridades, adota uma postura de aprendizado e tem um alinhamento de impacto, eu não preciso fazer mais nada a não ser deixar você trabalhar. Quer continuar aprendendo ainda? Então, tipo, a pessoa já tá... Se a pessoa estiver alinhada com esses valores, ela tá perfeita pro job, né? Não é só os valores, né? Na Sim. verdade, são 6 pilares. E, cara, tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto demais, né? Que tem um vídeo, todo dia aparece esse vídeo para mim no Instagram. Você não contrata pessoas para falar... Você não contrata pessoas boas para falar o que elas precisam fazer. Você contrata pessoas boas para ela falar o que você precisa fazer. Então, a gente tem uma organização muito baseada nisso, que temos esse Blip OS, mas a gente dá muita autonomia e a gente tem um processo de recrutamento, seleção, retenção que é muito focado em ter pessoas boas. Isso, cara, para mim acho que isso é a essência assim, de gestão. Deixa eu fazer uma pergunta bem aleatória, tá? Mas você falou de Infinite Learning, veio na minha cabeça. A gente começou a conversa, eu falei que eu percebi que você é uma pessoa que gosta muito de estudar. E você fez muito cursos. Eu mencionei aquele curso que você falou. E aí, mais uma curiosidade, qual foi o melhor curso que você já fez na sua vida? Cara, teve um curso, foi interessante esse curso. E é engraçado, cara, até reconhecendo o papel até de governo, cara. Em 2014 também, que foi essa época que a gente inventou o contrato inteligente, o governo de Minas organizou um curso de empreendedorismo junto com Stanford. E esse curso foi patrocinado e eles convidaram as empresas, que eram todas empresas, cara, muito menores do que são hoje, as principais empresas de tecnologia de Belo Horizonte, de Minas Gerais, na verdade. Aí, por exemplo, aí foi eu e o Daniel fizemos esse curso, como Blip, a Mônica e o Alê pela Solids, a turma
não é Gup, não, é aquela que foi vendida pro Itaú, lá de Uberlândia. Não, é do Felipe, esqueci o nome. Exatamente. Eu tô confundindo a Gup. Não é FUP, mas tem algum... eu sei qual você tá falando. O pessoal do Tangerino, cara, várias empresas que eram muito pequenas. E a gente foi fazer esse curso. Na verdade, foi uma semana em Belo Horizonte. Vieram 6 professores de Stanford, ficaram uma semana lá na Fundação Dom Cabral. Depois a gente ficou 40 dias fazendo o curso online. E depois a gente foi passar uma semana lá em Stanford. Cara, foi assim... E a qualidade do conteúdo foi muito impactante. E foi muito essa injeção do jeito Silicon Valley de fazer nessas empresas todas. E o resultado foi espetacular, porque o que aconteceu com a gente, o que aconteceu com a Solids, o que aconteceu com todo mundo que fez curso, cara, teve um impacto gigantesco na economia de Belo Horizonte, de Minas Gerais, entendeu? Eu acho que esse curso, eu colocaria ele entre... É difícil falar o melhor, né? Sim. Mas, pô, acho que é animal. Mas que história legal, eu sabia disso. E foi uma iniciativa do governo, cara. A gente não precisou pagar nada. Foi de graça. Sim, que legal. Muito legal. Eu tive uma conversa com o Marcelo Downfly e eu lembro que eu abri falando assim, cara, o que tem na água de Minas? Quanta gente boa, empreendedor bom tem em Minas. Assim, eu acho que no meu podcast eu devo estar no 4º ou 5º mineiro já. Acho que tem mais mineiro que qualquer outro lugar. E sempre tem gente muito boa, assim, impressionante a qualidade do ecossistema de Minas, de tecnologia. Legal. Muita gente boa. E aqui, caminhando para o final do podcast, Roberto, eu tenho 2 últimas perguntas. Uma pergunta, ela é roubada do Patrick O'Shaughnessy do Invest Like the Best. E ele sempre pergunta pro convidado qual a coisa mais gentil que alguém fez por você. Qual a coisa mais gentil que alguém fez por mim? Não precisa ser a mais gentil, é difícil achar. Eu sei que vai acabar sendo injusto com muita gente, mas conta um ato gentil que te marcou. Cara, eu lembro muito do meu sócio, Toninho, que faleceu. Ele era o cara mais gentil que tinha. Acho que é isso, cara. Que legal. E a última pergunta é, qual foi uma lição que doeu muito na hora que você teve, mas hoje você é grato por ter tido ela porque te fez alguém mais forte? Foi perder o primeiro deal de Venture Capital que a gente estava fechando. Eu achei que era uma catástrofe, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A história, a gente... Em 2002, a gente estava muito no início, mas já estava escalando, já tinha dado para ver que ia escalar. A gente ficou 1 ano, 6 meses, negociando um deal com, na época era Fear Capital e Intel Capital. Cara, a gente... Aquela história, você conhece bem, né? E, na verdade, estava tudo aprovado. Assim, o presidente da Intel estava no Brasil, ele que ia assinar o contrato. Já tinha organizado assessoria de imprensa e tal. Mas ele teve uma reunião do comitê de investimento e lá, por causa de um dos membros do comitê que fez uma pergunta, o deal caiu. Um dia antes de assinar, entendeu? Na época, eu achei que isso ia acabar com a gente, assim. A gente estava sofrendo com as lojas, né? As lojas de celular estavam numa crise muito forte. Mas depois, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida, porque se a gente tivesse feito esse deal, a gente não ia ter feito o que a gente fez, entendeu? Então eu acho que a grande lição é essa. Pra mim, não existe notícia ruim, cara. Não existe notícia ruim. Eu acredito muito que se a resposta é essa, é porque é o melhor, entendeu? Isso eu aprendi, acho que essa foi talvez a mais marcante, assim, porque foi num momento muito difícil, mas eu acho que essa é uma lição, cara, que acho que todo mundo acho que tem que ter. Isso vale pra tudo, né? Vale pra vida, vale pra qualquer coisa. Então, acho que é isso. Que legal.
Roberto, pô, muito obrigado. Eu passaria, eu acho que 10 horas aqui conversando, Passou rápido. Mas, pô, muito obrigado. Felizão com esse episódio, ficou muito bom. Cara, legal, obrigado. Prazerão estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado. E parabéns aí, cara. Muito legal o Sunday Drops. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, curta, sigam, compartilhem o Sunday Drops. É isso, valeu. Falou. Valeu, cara. Valeu. Abração. Show.